Jesus Cristo é Deus? Conferência sobre a divindade de Jesus Cristo. José Antônio de Laburu, da Companhia de Jesus, 1966. Quinta Conferência. Jesus Cristo em sua obra. Senhores, vimos Jesus Cristo na profecia, na história e perante a ciência. Vejamo-lo hoje em sua obra. E como sua obra é visível e atual, abramos os olhos, encaremo-la e, como homens que somos, reflexionemos a seu respeito. A obra de Jesus Cristo é a Igreja. E aconteceu que aquele dia, retirou-se Jesus Cristo para o monte, a fim de orar, e ali passou a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu, dentre eles, 12, aos quais chamou apóstolos. E enviou-os a pregar o reino de Deus. Enviou-os a pregar, impondo-lhes a obrigação de fazê-lo assim. Foi-me dado, disse-lhes, todo o poder no céu e na terra, euntes ergo. Por conseguinte, eu, Senhor da plenitude do poder no céu e na terra, vos envio. Ide e ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos mandei. Os apóstolos, portanto, tinham obrigação de ensinar, e todas as gentes e nações obrigação de aceitar a sua doutrina. Escolheu Jesus Cristo os seus apóstolos, isto é, aqueles que enviaria a pregar sua doutrina e fundar sua igreja. E escolheu-os chamando-os os que quis. Vocavit ad consipsi voluit. Meditemos, senhores, a respeito. Quem eram os apóstolos? Essas 12 criaturas, que seguiam a Jesus Cristo e nos quais sua atenção se fixou, quem eram? Que condições tinham para cumprir a missão que lhes era imposta? Possuímos observações sobre eles, esclarecedoras de como eram pessoalmente, além de outras observações sobre a sua coletividade. Quem eram esses homens? Em conjunto, todos, exceção feita talvez de Judas, eram galileus, pobres habitantes de uma região completamente à margem da humanidade. Ainda mais desprezada pelos próprios judeus. E dentre os galileus, foram escolhidos os mais humildes e pouco apreciados. Eram pessoas do povo, trabalhadores rudes e letrados. Quem eram esses 12 a quem Jesus Cristo outorgou o poder de pregar sua doutrina ao mundo? Quem eram, senhores? Talvez Natanael e Mateus possuíssem mais instrução, mas nunca a exigida para que pudessem ser considerados ilustrados. Os demais não passavam de pobres pescadores. Todos imbuídos das ideias religiosas de sua época e de sua região, com um conceito magnífico sobre a pessoa, domínio e reino do futuro Messias. Todos com a concepção carnal e mundana de um Messias de origem fabulosa, cheio de poder e majestade exteriores. Quem eram, em sua psicologia individual, aqueles homens? Os evangelhos nos oferecem dados concretos e precisos que mostram quem eram os apóstolos. Pedro era fiel, franco, intrépido, valente. Felipe, dócil, reflexivo, ingênuo, simples. Natanael Bartolomeu,
reto, experiente, instruído, independente. Mateus, homem de negócios, arrecadador da alfândega, pertencia a uma classe odiada não só em virtude das violências e abusos que cometia, como também por ser instrumento da dominação estrangeira. Quem era João? Dono de espírito finíssimo e de aguda observação psicológica, mas simples pescador. Senhores, quem era Judas? Avaro, intrigante, traidor. Exemplo vivo de como a graça não anula a liberdade. De como no mais alto da hierarquia eclesiástica, pode haver indignos por culpa própria. Se da ordem individual passamos para a coletiva, poderemos obter uma ficha psicológica dos 12, perfeitamente exata, pois os evangelhos enfeixam, descritos com rigorosa fidelidade, os dados caracterológicos e temperamentais tanto dos apóstolos, isoladamente considerados, como do colégio apostólico. Pintam-nos tais como foram. Sem retoques, sem atenuantes, sem dissimulação de suas falhas. A veracidade histórica é intuitiva. Quem, senhores, não sendo veraz, teria dito o que os evangelhos dizem a propósito dos apóstolos? Silenciariam sobre seus defeitos. Tê-los-iam pintado irrepreensíveis. Os evangelhos, todavia, pintam-nos tal como foram. Eram os 12 homens desconfiados, faltos de fé, como aparecem nas tempestades do mar. Cheios de espanto, como se mostraram ao ver o Senhor caminhar sobre as águas. Orgulhosos de sua dignidade. O caso típico do homem do povo que se engrandece, do homem do povo a quem a grandeza soergue, fazendo julgar-se algo. E como intervinham com Jesus Cristo na pregação, e como intervinham com Jesus Cristo nos milagres, eles, pobres e rústicos, criam-se investidos da grandeza que dele emanava. Por isso, ao manifestar-se neles essa debilidade própria aos homens do povo, Jesus Cristo viu-se obrigado a retirá-los dos olhos da turba, obrigando-os a subir numa barca. Quem eram esses homens? Aqueles humildes que, ao se engrandecerem, julgam-se alguma coisa. Por isso, quando as crianças, levadas pelas mães, aproximam-se de Jesus Cristo, atraídas pela sua bondade divina, eles lhes interrompem os passos de tal forma que Jesus Cristo sente-se obrigado a recordar-lhes que precisamente dos pequeninos é o reino dos céus e lhes diz: deixai que as crianças venham até mim. São João Crisóstomo assim comenta essa passagem. Porque os discípulos afastavam as crianças, para que a sua dignidade não ficasse diminuída. E que fez, em compensação, Jesus Cristo? Para ensiná-los a proceder com modéstia e a desprezar o fausto mundano, toma os pequeninos em seus braços e, aconchegando-os ao seu coração, promete-lhes o reino dos céus. Quem eram esses homens, senhores? Ambiciosos, mesmo nos instantes mais sublimes, como por ocasião da ceia, quando, a 2 passos da paixão, resolveram disputar quem seria o maior no reino de Deus. Mas eram, ao mesmo tempo, covardes, pois abandonaram Jesus Cristo ao vê-lo em poder dos inimigos. Tunc discipuliones, relicto eu, fugerunt. Quem eram esses homens? Obstinavam-se em esperar um reino de Jesus Cristo pleno de poder terreno e de fausto mundano, mas não lhes cabia, dentro da visão judaica, mais que um Messias dominador. Como sucede conosco, que sonhamos com um reino de Jesus Cristo, de pompa externa,
que não existe. Esperaram por esse Messias dominador terreno, até a última hora, perguntando ao Senhor no exato momento da ascensão: é agora que vais estabelecer o teu reino? Quem eram os apóstolos? Maledicentes. A maledicência começa por Judas. Quando Madalena, aquela mulher que se converteu com sinceridade, aquela mulher agradecida e reconhecida a Jesus Cristo, ungiu-lhe os pés, Judas começou a murmurar, como atualmente, senhores, pois a história se repete. Para que esse desperdício? Este bálsamo podia ser vendido por bom preço e, com o seu produto, serem socorridos os pobres. Judas assim dizia não porque se interessasse pela aflição dos humildes, mas porque, sendo depositário da fortuna do colégio apostólico, apesar de ladrão, gostaria que todo o dinheiro fosse para a bolsa comum, pois com os cofres abarrotados, maior seria o seu roubo. Como os evangelhos bem descrevem os apóstolos, eram tão ambiciosos que, quando Jesus Cristo confidenciou-lhes que haveria de, em união com todos, sentar-se num trono, os dois filhos de Zebedeu, Santiago e João, enviaram a própria mãe ao encontro de Jesus. Senhor, quando estiveres no teu trono, faze com que um de meus filhos se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Pedro fica relegado a um canto. Quem eram esses apóstolos? Homens interessados que, ao ouvirem Jesus referir-se a prêmios, só lhes ocorre indagar: ouve, Senhor, e a nós que vais dar? Quem eram? Homens a quem o sofrimento causava repugnância e por cuja cabeça jamais passou a ideia de que Jesus Cristo haveria de redimi-los com o sofrimento e a morte. Pedro, diante da explícita e categórica afirmação de Jesus Cristo sobre sua paixão, replicou-lhe: não, Senhor. Não digas semelhantes coisas. Jesus Cristo viu-se, então, obrigado a dizer-lhe aquela frase tão dura que se lê no Evangelho: retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo. Homens confiados e presunçosos que, ao ouvir a profecia de sua defecção, dizem, primeiro Pedro e depois, em coro, todos os outros: ainda que todos se escandalizassem, eu não. Infiel a seu mestre, o cabeça de todos eles. Recordai-vos todos por que motivo, em que circunstâncias, quantas vezes e de que modo. Traidor e vilão, Judas, a troco de 30 moedas, entregou seu mestre aos inimigos que o crucificaram. Senhores, Jesus Cristo escolheu 12 homens para implantar no mundo a obra de sua igreja. E aí estão as condições psicológicas dessas criaturas. Esses homens, banqueiro que me ouves, não os escolherias para o teu negócio. Esses homens que tu, comerciante, não escolherias para o teu comércio, esses, e precisamente esses, escolheu Jesus Cristo para seus apóstolos. Plebeus, incultos, interesseiros, covardes, infiéis ao Senhor, sem trato social algum, sem qualquer poder humano, pobres homens da Galileia. Repito, para teu negócio, tu não os escolherias, pois conheces bem a seleção que é necessário fazer de teus empregados. E, não obstante, a esses escolheu Jesus Cristo para fundar sua igreja. Deus escolheu o que é fraco, para confundir o forte.
Os pensamentos de Jesus Cristo não são iguais aos dos homens, nem os caminhos de Jesus Cristo como os caminhos da prudência humana. Nec viae vestrae viae meae. A propósito desse desígnio de Jesus Cristo, escreve admiravelmente São Paulo aos Coríntios, mostrando-lhes a razão dele assim proceder. As coisas loucas, segundo o mundo, escolheu Deus para confundir os sábios. E as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu Deus para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis, segundo o mundo, e aquilo que é como se não fosse, para destruir o que parece que tem ser, para que nenhum homem se glorie perante ele. Esses eram os apóstolos. Judeus que, porque o eram, mereciam o descrédito e o desprezo dos grandes romanos da época. Tácito chama-os tetrarrimagens, gente corrompida e torpe. E para Miano Marcelino, os judeus eram pessoas mal cheirosas que empestavam pelo corpo e intrigavam pelo espírito. Foi tentium judaiorum et tumultuantium. E se já não bastasse serem judeus, os apóstolos eram galileus, da região mais desprezível para os próprios israelitas. E se já não bastasse serem galileus, eram ainda pobres homens da mais baixa plebe, rudes pescadores em sua generalidade. Bem os qualifica São Paulo. Eram os nessos do mundo, sem nobreza, desprezíveis, segundo o critério humano, os que Jesus Cristo escolheu para seus apóstolos. Seleção por ele feita com especialíssimo desígnio. Senhores, comecemos a meditar. Se Jesus Cristo houvesse recrutado seus apóstolos dentre os oradores romanos, um Cícero, por exemplo, ou se da Grécia os houvesse trazido um Demóstenes, ou a Diógenes dentre os seus filósofos, ou se houvesse lançado mão dos potentados do dinheiro, ou se os tivesse escolhido dentre os generais que comandavam legiões de disciplinados exércitos. Fácil teria sido, senhores, explicar cumpridamente a estabilização e propagação da sua obra. Ao ouvir-me falar da fundação da igreja, poderias haver-me dito: nada mais fácil, com tanto dinheiro de que ele dispunha. Nada mais fácil, escolhendo oradores que arrastam multidões. Nada mais fácil, com exércitos à retaguarda, comandados pelos melhores generais. Não foi precisamente esse o desígnio de Jesus Cristo na escolha de seus apóstolos. Precisamente por essa razão tinham os apóstolos tão poucos dotes naturais, tão pouca cultura, tão pouco poder, tão pouco dinheiro, tão pouca influência social. Pode-se, porém, conceber, senhores, que propagandistas tão despidos de grandes dotes possam conseguir adeptos, não tanto por suas qualidades, quanto pelas ideias que propagam. Não é a força do propagandista, é a força da ideia. Compreende-se, senhores, compreende-se muito bem, que diante do operário oprimido e reduzido à escravidão, diante do operário que não tem meios para constituir ou sustentar um lar, nem sequer com as comodidades que têm os pássaros em seus ninhos, diante do operário que vê o fruto do seu sangue convertido em crapulice e luxúria dos que o oprimem, diante do operário que, anelando ser feliz, vive oprimido pela dor e pelo trabalho, sem qualquer vislumbre de felicidade. Compreende-se, senhores, que se acenar a esse operário com um ideal em que se fale, já não digo de emancipação, mas de subjugar seus opressores. Não tanto de salário equitativo, mas de domínio absoluto das indústrias. Não de melhoria de situação,
mas de chegar a ser a única classe privilegiada. Não de minorar seus trabalhos, mas de viver em pleno gozo da vida. Compreende-se, senhores, que essas ideias o comovam, o apaixonem, o arrastem, o transformem. Prometer prazer, prometer paixões saciadas, prometer domínio e insuflar novas forças em quem sofre, em quem trabalha, em quem se encontra em humilhante servidão. Se eu digo ao operário: estás oprimido, deves matar, és pobre, deves ser rico, não tens nada, vou dar-te terras, vais ser o dono, vais dominar o mundo. O operário: senhores, acompanha-me, aclama-me. Por que não me seguiria? Assim se arrasta a humanidade. Mas, senhores, esses homens, os apóstolos, com as qualidades humanas que vimos, apresentam-se ao mundo com um programa doutrinário muito estranho. A que mundo se apresentam, e com que programa? A que mundo, senhores? A um mundo em que o instinto chegara a tal aviltamento e perversão que, no terreno sexual, atingiu, socialmente falando, o máximo rebaixamento. Sobre toda a satisfação do instinto, sobre perversões nem sequer imaginadas, sobre o delírio de todas as inversões, chegou-se, não nos países selvagens, mas em pleno império que legou ao mundo direito, a divinização pública do vício, a divinização do vício com a dedicação de templos públicos àqueles farrapos humanos já prostituídos em público e eram propostos como exemplo, mantendo-se nos templos a eles dedicados, ritos iniciatórios em suas perversões. A podridão. A idolatria do vício pervertido, não só na afetividade, como até na inteligência, que se esborou aos pedaços. Senhores, a que mundo se apresentam os apóstolos? Ao mundo dos escravos, de milhões de escravos que nossa inteligência não pode nem sequer imaginar como eram. O escravo era res, coisa e não homem, coisa à disposição do dono, em tudo, em tudo, em tudo. Uma coisa como a tua caixa de fósforos, que jogas fora, pisoteias, abandonas, porque é coisa não tua. Assim era o escravo no mundo romano. Coisa que nem dos próprios filhos podia dispor. Eram eles, como seus descendentes, reses de que o dono dispõe, seja para vendê-los com lucro ou utilizá-los por prazer, seja para feri-los ou matá-los por diversão e gosto. A que mundo, senhores, se apresentam os apóstolos? Ao mundo que tinha o prazer e o gozo como único fim e única sensação. Ao mundo em que nem sequer de nome era conhecido o significado de caridade. Ao mundo da divinização, não somente dos vícios, como também das inversões dos vícios. E aqueles homens desprezíveis surgem diante desse mundo, pregando que doutrina? Senhores, eis o maior paradoxo havido na história. Ao mundo dos Virgílios e Ovídios, dos Cíceros e Demóstenes, apresentam a doutrina de alguém que morreu justiçado, pregado numa cruz, escarnecido e atormentado da maneira mais pública e grosseira. Os homens do povo, senhores, os pescadores, os iletrados vão falar a esse mundo. E o que lhe dizem? A doutrina que pregamos é de alguém que morreu justiçado numa cruz. Trazemos a doutrina de alguém que esteve pregado num madeiro, com o peito rasgado pelas lanças.
Observai, senhores, se essas palavras são de atrair multidões. Que ascendência pode exercer sobre o mundo grego e romano um desconhecido justiçado? Ao mundo do viver em pleno gozo, de despotismo absoluto, de refinamento do prazer. A esse mundo apresentaram os apóstolos, simples e lhanamente, transparentes sem enfeites, a doutrina daquele que morreu justiçado. Na ordem intelectual, apresentam uma doutrina com conteúdo de crenças, como da Trindade, da Eucaristia, da ressurreição. Sobretudo o que a humana razão pode, por si só, compreender. Na ordem moral, apresentam uma doutrina que é freio e paradeiro de todas as forças instintivas do homem, doutrina que impõe obrigações das mais árduas. Doutrina que não promete nenhum lucro terreno. Com a predição de atribulações e perseguições. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os que padecem perseguição pela justiça, por serem assim justos. Estranho programa para arrebatar o mundo a que era proposto. Mostrar a bem-aventurança na pobreza. Aos que cobiçavam e roubavam o alheio. Mostrar a bem-aventurança na mansidão. Aos que se compraziam em descarregar violentamente sua ira. Mostrar a bem-aventurança na justiça. Aos que somente conheciam a opressão do fraco e do escravo. Mostrar a bem-aventurança em ser misericordioso. Ao mundo que vivia na satisfação da vingança. Mostrar a bem-aventurança em ter limpo o coração. Aos que, no paroxismo do vício e da carne, deificaram até as perversões do instinto. Mostrar a bem-aventurança no padecer e na perseguição por viver santa e justamente. Aos que fugiam da dor e do trabalho atingiram o refinamento do gozo. Meditai, senhores, se isso é um programa que tem algum motivo para arrastar multidões. Aí tem os senhores a súmula do conteúdo doutrinal, original de um judeu justiçado, apresentado por vulgares e ignorantes judeus ao mundo do poder e das letras. Com desprezo transbordante de ódio, foi recebida pelos grandes gênios e talentos do império, a doutrina do justiçado. Tácito chamou de desoladora superstição, isitiabilem superstitionem. Plínio, escrevendo a Trajano, classificou a doutrina cristã de loucura, a mentiam. Conta-nos Minúcio Félix que o retórico africano, Frontão, tinha o cristianismo por furiosa opinione. Doutrina carente de engenho e cultura, indigna dos gregos e dos romanos. Somente desprezo. Foi somente desprezo, senhores, que encontrou essa doutrina aí que aguardou seus apóstolos e seguidores. Não, senhores. Desprezo com tormentos. E que tormentos! Urgia varrê-la do império. E força e poder detinha o império em suas mãos, esse império que, dominando o mundo, tornou-se seu senhor pelo poder das armas. Conhecia,
Então, o Império Romano no seu período áureo, trazendo as suas arias imperiais, o mundo todo submetido pela força. Roma dominou impérios, escravizou raças, aniquilou e subjugou povos aguerridos e ferozes. Por que não iria o Império reduzir a silêncio aquela pregação estúpida e estólida de judeus desprezíveis, ignários e plebeus? O Império Romano era o mundo todo. O mundo todo no auge do poder e da glória. E esse poder, na plenitude de sua força, arremeteu ingente contra o cristianismo que despontava, pregando a doutrina de um vulgar justiçado que, com sua tendência para a igualdade e a fraternidade entre os homens, e em todo o seu conteúdo doutrinário, repeliu o povo que dominava o universo inteiro. Desencadeou-se, tremenda, a perseguição do ano 64, a mando daquele cujo nome passou à história como sinônimo de crueldade: Nero. E durante 249 anos, senhores, com os altos e baixos que acontecem nas tempestades marítimas, rugiu aquela tormenta de ódio e de dor contra os cristãos. Corpos de cristãos, embebidos em pez e resina, arderam como tochas para o capricho de Nero. Como animais ao matadouro, conduziam-se os cristãos ao circo e ao coliseu, para serem atirados às feras. Domiciano e Diocleciano apuraram o refinamento dos suplícios na dilaceração dos corpos. Ninguém negará que a doutrina pregada por pescadores, freio de paixões, sem qualquer promessa alegre para este mundo terreno, contemplada, numa noite romana, à luz de corpos cristãos transformados em tochas vivas, não era espetáculo para atrair voluptuosos senadores e elegantes patrícias. Com a frieza e energia de quem está acostumado a dispor do comando de inumeráveis exércitos, ordena Trajano que, se o cristão delatado persevera na confissão de sua fé, deve ser morto sem mais delongas, a fim de que esta gente desprezada não perturbe a ideologia e a vida do império. Correu sangue em torrentes, sangue de homens no esplendor da virilidade e no ocaso da vida, sangue de crianças, sangue de mulheres, sangue de moças, como Inês e Cecília, sangue de escravos, sangue de parentes de imperadores, sangue de magistrados, sangue de militares, de senadores, até de uma legião completa de soldados tebanos. Gigantes se erguem contra o cristianismo: Nero, Domiciano, Setimio Severo, Décio, Diocleciano, Galério. Levantam-se, senhores, Trajano, Caracalla. E, em seu poder despótico, transbordante de ódio e de rancor, manejam tridentes de ferro que rasgam as carnes dos cristãos, com ossos e entranhas à mostra. Lançam mão de instrumentos que, com suas cordas e polés, esticam os membros, que se desconjuntam centímetro a centímetro em todas as articulações. Usam lâminas e bois de bronze feito ascuas, que fazem crepitar a carne dos cristãos, ao morrer assados como animais. Utilizam pez e fogo que transformam corpos em tochas que iluminam orgias de hienas. Dispõem de tenazes que mutilam, laceram, arrancam pedaços dos corpos. Usam feras cujas garras fazem as carnes em tiras e cujas mandíbulas trituram, tal roda de moinho, os corpos dos mártires devorados jorrando sangue, os ossos lambidos e roídos pelos animais saciados. Eis o Império Romano disposto a esmagar o cristianismo. Meios é que não lhe faltam. Quantos cristãos morreram? Muitos, muitíssimos, sem número. Já dizia uma inscrição daquela época que os mártires foram tantos, curum nomina Deus citi, que somente Deus conhece o nome de todos eles. Pensemos, senhores. Reflexionemos.
Existiram doutrinas que dispuseram de todo o ímpeto que as paixões mais fortes da humanidade encerram, como bem sabem os que estudaram a história da filosofia. Existiram, senhores, existiram. Isto é, não existem. Foram, não são. Passaram, pereceram. Existiram, senhores, impérios e nações que dispuseram de gênios na filosofia, de oradores, cuja eloquência empolgou multidões, de generais e de exércitos que subjugaram o mundo. Existiram, senhores. Isto é, já não mais existem. Foram, não são. Passaram, pereceram. Existiram, senhores, impérios como o da Síria, que não existe, como o da Pérsia, que não existe, como o do Egito, que não existe, como o da Grécia, o de Roma. Existiram. E diante dessa lei da história, da caducidade de tudo quanto tem humano por fundamento, por maior que seja, apresenta-se este outro fato histórico inegável, de perpetuidade única, e de experiência intuitiva. O fato histórico e intuitivo é, senhores, que a doutrina oferecida pelo cristianismo que, em suas origens e em seu conteúdo era um ludibrio e uma irrisão, que a doutrina perseguida com mortes pelo maior poderio que houve sobre a terra, que a doutrina que, devido a cada uma dessas causas, estava, segundo as leis psicológicas e históricas, fadada já não digo a desaparecer, mas nem a começar a propagar-se. Essa doutrina não somente não desaparece, como ainda, com vitalidade ímpar no mundo, difunde-se, propaga-se, perpetua-se. Meditemos, senhores, meditemos. Sejamos homens racionais. Na própria Roma, onde como luminárias ardiam, empapados em pés, os corpos dos cristãos, onde os cristãos eram atirados às feras aos centos, onde o sangue cristão corria como rios, ali mesmo o cristianismo desabrochava pleno de sobre-humana vitalidade. Escravos tornavam-se cristãos, abraçando a religião que proibia o ódio e santificava a obediência. Fácil teria sido, senhores, conquistar prosélitos excitando-os à rebelião e incitando-os à ira pelas vexações recebidas. Homens livres, dispondo de sinecuras, renunciavam a todas as ilusões de uma carreira repleta de honrarias e sustento da família, para abraçar a religião cristã, que os conduziria à miséria e ao martírio. Senadores, vinculados à casa dos imperadores por laços de sangue, embora conscientes do que perdiam, e certos da morte que os esperava, não vacilavam em pronunciar-se publicamente como cristãos. Soldados, às vezes em legião, como os heróis de Tebas, antes de trair sua fé e cometer idolatria, verteram, cheios de honra e domínio, o sangue pela fé cristã que amavam e praticavam. Senhores, encontrava-me esta manhã no Escorial, admirando uma tela do nosso Greco sobre o martírio dos tebanos. Formavam uma legião. Legião de soldados cristãos que, diante da ameaça dos que querem dobrá-los, respondem, a uma só voz, não. Serviriam com fidelidade, como jamais se vira, até a morte, o chão que era sua pátria. Até a morte, mas dobrar-se diante do olhar de Deus, nunca. Filósofos como Irineu, no fastígio da vida, desfrutando respeitosa ancianidade, morrem valentemente pela fé. Jovens e mulheres, Inês, de 13 anos, Cecília, de 21, não temem nem evitam o martírio, quando podiam, só com um sinal do dedo mínimo, facilmente evitá-lo.
e sob o martírio dos tormentos mais refinados e atrozes, diante da maior tempestade de ódio e de furor jamais vista pelo mundo, sem propaganda pela cátedra, nem excitantes afetivos que arrastam multidões, porque são realizados estrepitosa e publicamente, humilde, silenciosa, mas com vitalidade exclusivamente sua, desenvolvia-se a vida cristã. Roma, senhores, atônita, vê surgir das catacumbas, de mais de 70 catacumbas daquela verdadeira cidade subterrânea, não cristãos isolados, mas uma autêntica sociedade de milhares de membros, de todas as castas e posições sociais, de todos os sexos e idades. No Oriente, a vida cristã difundiu-se com tanta rapidez que, em sua maioria, a população é cristã. Já em 107, quando no tempo de Trajano, conduziram de Antioquia a Roma, a pé, em penosa peregrinação, cercado por soldados ferozes como leopardos, o ancião Santo Inácio da Antioquia, para ser martirizado no anfiteatro Flaviano, ao atravessar a caravana síria, a Ásia Menor e a Macedônia, comunidades de cristãos saem à rua para saudá-lo e recebê-lo. E a cena se repetia por todos os lugares, e com veneração e santa inveja se despedem do mártir seus irmãos, os cristãos da Laodiceia, de Esmirnia, de Troia, de Filipos, onde acorriam ao seu encontro, para acolhê-lo. Na Ásia, na Grécia, na Macedônia, na Itália, na Espanha, na Bretanha, no norte da África, por todos os lugares, o cristianismo se estende e se amplia. Na Ásia Menor, na Frígia, na Capadócia e no Ponto, a maioria da população já era cristã. Plínio escreve a Trajano, atônito ao ver a multidão de cristãos que encontra no seu governo da Bitínia. À medida que cresce, o cristianismo vai dominando as inteligências e os corações, não só dos Flávios, Pompônios, Assírios e outras mais ilustres famílias do império, como também dos escravos. Com uma propagação tão rápida e tão firme que, já no século III, havia no mundo mais de 1500 sedes episcopais. Sternissumus et vestra omnia implevimus. Somos de ontem, dizia abertamente Tertuliano, face a face ao paganismo. Somos de ontem e ocupamos tudo quanto é vosso. Enchemos as vossas cidades, vossas casas, vossas ilhas, vossos castelos, municípios, conselhos, acampamentos, tribos, decúrias, o palácio, o senado, o foro. Sola vobis reliquimus templa. Só vos deixamos os templos. Os templos vazios. Para que guerra não estaríamos preparados, não estaríamos prontos, mesmo com desvantagem de meios, nós que com tanto gosto nos deixamos matar. Mesmo sem armas ou rebeliões, poderíamos lutar convosco. Bastaria afastar-nos. Se nos colocássemos de lado, quedaríeis horrorizados de vossa solidão, de um silêncio que pareceria o espanto de uma cidade morta. Teríeis que procurar em quem mandar. E tanto se estendeu e se arraigou no mundo a vida cristã, que, como escrevia o chefe do racionalismo alemão, Adolfo Harnack, antes de Constantino, a vitória do cristianismo estava já decidida e Constantino foi, continua, o homem político, avisado e valente, que soube compreender as exigências e tendências religiosas do seu tempo. Sua genialidade está em ter visto claro e em ter se antecipado, com golpe certeiro, ao que já era inevitável. A vitalidade e a difusão, por todo o mundo, do cristianismo, foi o que obrigou Constantino a declarar a liberdade da Igreja. Me attendite, vobis dicite ac ecclesia.
escrevia Santo Agostinho no século IV. Contemplai-me bem, diz-vos a Igreja. Contemplai-me bem até vós, pois ainda que não quiserdes contemplar-me, não poderíeis evitar de ver-me. Os que, em épocas anteriores, lá na Judéia, viveram, conheceram o Natal, a paixão, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Vós, porém, não admitis nada disto, porque não o vistes e, por isso, o recusais. Mas não importa, contemplai-o, reparai no que tendes agora diante dos olhos e meditai, não sobre as coisas passadas que vos narram, nem sobre as futuras, que vos predizem, mas sobre as presentes que tendes diante dos olhos. Parece-vos coisa simples e insignificante. Pensais que não é o que é pequeno o milagre divino de que o gênero humano inteiro siga um crucificado? Atentai bem, senhores, queira-se ou não, aí está diante do mundo do século 20 a obra de Jesus Cristo. A Igreja. No Império Romano estava o Palatino aí, o Capitólio aqui, os templos e circos acolá, os palácios imperiais adiante. E agora tudo isso é um cemitério em ruínas. Tudo isso foi, mas agora não é. Símbolo de que toda a grandeza terrena é perecível e todo humano, passageiro. Alemanha e Rússia são recentes. As possessões do Império Napoleônico esboroaram-se. E os cristãos chegaram ao mundo. E o Império Romano não existe, senhores, e a Igreja tem 20 séculos de existência. Amam-na alguns. Outros a odeiam e a perseguem. Mas se a odeiam e a perseguem é porque ela existe. Porque existe, senhores, porque faz 20 séculos que existe. Um dia disse Jesus Cristo a seu discípulo Pedro: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eis aí, senhores, o segredo da vitalidade da difusão extraordinária e da perpetuidade da obra de Jesus Cristo, a Igreja. Como bolhas de sabão que brilham um instante e se desfazem para sempre, assim existiram, na história, os grandes poderes terrenos que, em seu favor, contavam com a herança do sangue, com o poder de seus exércitos, do dinheiro e de seus oradores. Pelo cenário da história desfilou o mundo dos oradores e dos filósofos, dos artistas e dos guerreiros, e por ele desfilaram os impérios terrenos, cimentados em tudo quanto é grande e tem força e poder no que é humano. E o grande milagre da história, senhores, está em que a doutrina de alguém que morreu justiçado na cruz, a doutrina que contém em si uma ideologia superior a tudo que pode ser compreendido pelo entendimento humano, que gosta somente de admitir o que é compreensível. A doutrina que impõe obrigações que contrariam as fundamentais tendências sensitivo-afetivas do homem. A doutrina que nada promete neste mundo, nem no presente, e que prediz atribulações e perseguições terrenas aos que a abraçam. A doutrina, senhores, que começa a ser propagada por pobres pescadores, destituídos da mais leve tintura de filosofia e de retórica, produziu o milagre de dominar 20 séculos de história e ser o centro da humanidade. Uma doutrina recebida, quando principiou a despontar, com todo o ódio e toda a oposição do mais vasto império que jamais existiu e no momento culminante de seu poderio. Uma doutrina que foi combatida com todos os requintes de tortura e de dor. Tal doutrina, contrariando todas as leis de psicologia da história, continua, não somente vivendo, mas reinando através de 20 séculos, em milhões e milhões de corações.
Todas as demais instituições, todas, senhores, desapareceram. Somente a Igreja permanece e pode percorrer, um por um, desde o atual Papa, toda a lista dos soberanos pontífices, até chegar ao primeiro, a quem Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja e os poderes do inferno jamais prevalecerão contra ela. Atentai bem, senhores, e reflexionai. Poucos dias após principiarem os apóstolos a pregar sobre Jesus Cristo em Jerusalém, perseguiram-nos e aprisionaram-nos, ordenando-lhes que não tornassem a repetir a pregação. Com que aguda ironia dirigiu-se São Pedro ao presidente do tribunal: parece-vos certo que atendamos a vós mais que a Jesus Cristo? E quando voltam a pregar, tornam a encarcerá-los. Quando se dispunham a torturá-los, um homem, Gamaliel, doutor da lei, muito estimado pela plebe, assim se dirigiu à multidão de judeus: agora aconselho-vos a que não vos metais com estes homens, e que os deixeis. Porque se esta ideia ou esta obra vem dos homens, ela se desfará por si. Mas, se vem de Deus, não a podereis desfazer, por mais empenho que nisso puserdes. Aí está o segredo. Aí, senhores, se acha a chave deste enigma da história. As obras humanas, por maiores que foram e malgrado todos os meios de que dispuseram, passaram. A obra de Jesus Cristo, a Igreja, por mais que haja sido perseguida, presente está em 20 séculos de existência, porque o que é de Deus, jamais os homens poderão desfazer. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui está, senhores, a única explicação do fato histórico que temos diante de nossos olhos. Sob o aspecto humano, nada absolutamente existe a favor da perenidade da obra de Jesus Cristo, nem os homens que ele escolheu para fundá-la, ignorantes, fracos, desprovidos de recursos de armas, de dinheiro e de ciência, nem a doutrina que propunham, de ideologia superior a que a compreensão podia alcançar, impositiva das mais difíceis obrigações, por contrárias às tendências vitais sensitivo-afetivas do homem. Sem qualquer atrativo presente e terreno, com promessas certas e resultados tangíveis de perseguições e sofrimentos. Nem os 249 anos de perseguição única em ódio e requintes de padecimentos sofridos no princípio de seu aparecimento. Nem as acérrimas impugnações e veementíssimas perseguições que contra ela se ergueram através das heresias, dos cismas, das apostasias, de seitas clandestinas, de violência, de calúnias, universal, contínua e encarniçadamente. Nem as paixões desenfreadas, nem os vícios que corroem e corrompem. Nada, absolutamente nada, milita a favor da duração da obra de Jesus Cristo. Entretanto, senhores, imóvel, serena e plena de majestade e de vitalidade, com a pureza íntegra de sua fé e a unidade perfeitíssima na disciplina, temos diante de nós a obra de Jesus Cristo, sua Igreja. Esse é, senhores, o milagre divino, não pequeno, como chama Santo Agostinho, milagre atual, mais que presente, indicando-nos, com meridiana claridade, quem foi aquele que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e os poderes do inferno jamais prevalecerão contra ela. Precisamente por ser de Deus, bem se cumpre o que Gamaliel disse aos judeus, em Jerusalém: se verues Deus ter, não poteritis desolver ilude. Por ser a fundação de um Deus, que lhe prometeu sua assistência e proteção, ela existe hoje, como ontem, como há 20 séculos.
A predição de Jesus Cristo, feita num momento ao mesmo tempo singelo e solene de sua vida, em que, perante seus apóstolos, lá em Cesareia de Filipo, disse a um pobre homem, o pescador Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Foi cumprida. E a igreja perseguida, maltratada, odiada como nenhuma nos tempos atuais, está viva, cumprindo a augusta missão do seu divino fundador, e presente está pelo menos para que a persigam. Compreendestes, senhores? Terminei. Senhores, com toda a alma, prometo-vos solenemente que, dentro de minha pequenez, jamais, nos dias de minha existência, quando tiver o Senhor em minhas mãos, jamais, repito, vos esquecerei. Não conheço pessoalmente muitos de vós, mas aprecio bastante a boa vontade que tivestes, aguardando tantas horas para ouvir-me. Dentre vós, muitos haverá que, de há muito, não pisavam as lajes de uma igreja. Volto a prometer-vos, de coração, que hei de encomendar-vos, em todos os dias de minha vida, a Deus nosso Pai, a fim de que voltemos a encontrar-nos numa eternidade feliz, onde possais dizer: Padre, bendito o dia em que, falando-me de Jesus Cristo na profecia, de Jesus Cristo na história, de Jesus Cristo na ciência e de Jesus Cristo em sua obra, em mim despertaste o desejo de estudar a Jesus Cristo. Padre, estudei-o. Fui um homem consciente em minha religião. Deus nos conceda esta graça. Muito obrigado, e até quando Deus quiser.